bem-vindos a mais um estudo do projeto Nos Passos de Emmanuel, do Grupo GEB, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, onde nós fazemos o estudo das obras da coleção Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E nós estamos estudando o livro Vinha de Luz. Hoje nós vamos estudar o capítulo 142, intitulado Tribulações. Faremos a leitura e depois vamos nos atentar a alguns pontos que são importantes para que possamos tentar trazer um pouco mais de ensinamento para nós, para que possamos aplicar em nossas vidas. Vinha de Luz, capítulo 142, Tribulações. Também nos gloriamos nas tribulações. Paulo, Romanos, capítulo 5, versículo 3. Comentando Paulo de Tarso os favores recebidos do plano superior, com muita propriedade, não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade, senão em seu encontro divino com o Messias às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus, e muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Muitas vezes reporta-se às dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoites, desesperanças e pedradas. Entre a graça de Jesus que lhe for ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar, por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Reparemos em nós mesmos, à frente da luz evangélica. Nem todos renascem na terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo. Mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência, e em verdade ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o recurso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A resistência terrestre é passagem para a luz eterna, e prosseguir com Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o destino insidioso. No exame, pois, das considerações paulinas, não olvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que para isso o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Mais uma vez, Emmanuel nos traz aqui uma mensagem que nos enche de muitos ensinos, que nos faz repensar nossa estada nesse plano terrestre. Nossa vida, ela vem repleta de situações que nos leva a pensar e repensar o nosso dia a dia. Paulo já abre, Emmanuel, nos abre essa mensagem com a passagem de Paulo. Também nos gloriamos nas tribulações. E é interessante ele nos trazer uma passagem de Paulo, porque Paulo ele passou por todo tipo de dor e sofrimento, pelo caminho que ele escolheu.
de divulgação desse amor, né, de Jesus, dos ensinos de Jesus. E não foi pouco sofrimento. E mesmo passando por tudo isso, ele jamais deixou de honrar, glorificar, agradecer, né, por estar neste caminho, né, e por passar por tudo isso em nome desse amor. Então, quando ele coloca também nos gloriamos nas tribulações, mesmo ele passando por tudo isso, ele não deixava de exaltar esse amor e agradecer por estar vivendo tudo isso, pois ele sabia, né, qual que era, onde ele ia chegar, né, passando por tudo isso. Muitos se apegam apenas, Emmanuel coloca aqui, né, a passagem do encontro de Paulo com Jesus, né, às portas de Damasco. E muitas vezes se esquecem de todo o processo que Paulo teve para chegar até onde ele chegou, né? E como se diz, que aqui Emmanuel coloca, depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoites, desesperanças e pedradas, entre a graça de Jesus que lhe foram ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Então Paulo enfrenta tudo nesse caminho que ele escolheu, que ele aceitou seguir, né? É importante ressaltar que em momento algum foi colocado para Paulo, né, que seria fácil. Então, mas ele, mesmo sabendo de toda a dificuldade, pensemos aqui, Paulo, ele, enquanto Saulo, ele foi um dos grandes perseguidores daqueles, né, que levavam o evangelho de Jesus. Então ele sabia, né, a que ele poderia estar submetido, escolhendo esse caminho. E mesmo assim ele escolheu, ele aceitou segui-lo, né? Então ele fez questão de divulgar, mesmo passando por tudo isso, ele fez questão de divulgar cada açoite, apedrejamento, o sofrimento, e mostrando que mesmo passando por tudo isso, nada disso diminuiu a sua fé, né, a sua persistência de continuar nesse caminho, né? E aí Emmanuel coloca aqui, reparemos em nós mesmos, à frente da luz evangélica, e nós, né, nós estamos seguindo este caminho? Será que diante das tribulações a que nós somos submetidos, nós estamos desistindo de seguir este caminho? Nós estamos persistindo como Paulo? Nós estamos gloriando as tribulações que nos são colocadas, ou nós estamos preferindo desistir e nos desviar, né, desse caminho belíssimo que é o caminho que vai nos levar a essa evolução de nos aproximar cada vez mais de Deus e andar no caminho que Jesus deixou traçado para nós. Então a gente precisa repensar isso, né? O quanto é importante para o nosso crescimento espiritual e moral esse seguir este caminho do Mestre, né? E não esquecer de gloriar, de realmente agradecer, né? Emmanuel traz para nós aqui, nem todos renascem na Terra com tarefas definidas na autoridade, mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Tudo depende de cada um de nós. Como que você lida, né, com essas tribulações que te acercam? Como que nós estamos lidando com essas tribulações que nos acercam, né? Como que nós as enxergamos? Elas são essenciais para o nosso crescimento. Mas será que nós enxergamos assim? Será que nós estamos percebendo isso?
Então a gente precisa rever, repensar, reavaliar, né? Nós precisamos ter esse cuidado. E Emmanuel continua, né, na sua mensagem, que a existência terrestre é passagem para a luz eterna, e prosseguir com Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. Então, estar aqui na Terra é uma oportunidade de evolução que nós temos. Se nós estamos aqui, é porque nós precisamos estar aqui, é porque nós precisamos aprender, é porque nós precisamos trabalhar muitas coisas que nós ainda trazemos em nós, que necessitam passar por esses processos. Então, por isso, essa revisão que nós precisamos fazer em nós mesmos, avaliar em nós mesmos, né? E as tribulações nos saculejam, nos geram um desconforto, que é esse repensar, né? De como que nós estamos traçando e seguindo este caminho, né? Então, é essencial que façamos essas reavaliações nesse processo que a gente vai seguindo, né? E Emmanuel, né, fecha a lição aqui, colocando: no exame, pois, das considerações paulinas, não olvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que para isso o grande serviço de preparação há de se começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Se Jesus veio até nós, e aí às vezes a pessoa fala assim, mas Jesus não veio até mim. Se você tem acesso ao Evangelho, ele veio até você. Se nós estamos tendo acesso a todas essas belezas que o Mestre nos trouxe, ele veio até nós. Se nós temos acesso a todos esses ensinos, ele veio até nós. Como nós estamos fazendo com tudo isso que ele nos trouxe? Então, isso tem que ser começado em cada um de nós. Isso tem que ser trabalhado em cada um de nós. E esse processo, ele é de cada um. Então, que possamos revisar e trabalhar e realmente ser exemplo por onde passarmos desses ensinos do Mestre, não deixar de levar a palavra do Mestre por onde passarmos. E quando a gente fala assim, que possamos levar o Evangelho do Mestre por onde formos, e quando necessário usar palavras, porque o exemplo maior vem das nossas ações. Então, que sejamos esses exemplos, praticando aquilo que o Mestre nos ensina, né? E quando menos imaginarmos, nós estaremos então fazendo como Paulo, também nos gloriando nas tribulações. Obrigada por esse estudo. Até o próximo.